a doutora Maria Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. E aí, Renato? Boa tarde, doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Vou falar um assunto bem pertinente, que é sobre a estética da plástica do abdômen, não é isso? Sim. A plástica do abdômen, ela consiste basicamente na retirada daquela pele que fica como uma pochete, um ambiental, principalmente quando você senta, faz aquela dobrinha na região suprapúbica. É muito mais comum quando você tem as grandes oscilações de peso, pós-gestação, até do envelhecimento, pode sofrer algum processo de flacidez. Então, a plástica do abdômen, chamada de abdominoplastia clássica, é aquela que retira a pele que fica abaixo do umbigo. Então, eu vou tentar explicar mostrando nesse boneco o que acontece na abdominoplastia, o que é retirado. Eu tenho uma dúvida, doutora, que eu acho que talvez pode ser uma dúvida de muitas mulheres e homens também. A diferença da lipo para a abdominoplastia, ela tem o mesmo efeito estético, visual ou não? Por exemplo, a lipo é mais para quem tem mais gordurinha e a abdominoplastia é só para tirar essa pele. Eu sempre tive essa dúvida. Então é assim, são vários casos, certo? Então é difícil você falar só de um único caso. Então o que é importante saber de fato é que quando você tem excesso de pele, flacidez, geralmente a lipoaspiração não é a única cirurgia. Em geral, a necessidade de retirada de pele. No caso que a gente fala, daquele abdômen avental, aquela pochete no abdômen, aquela pele que, por exemplo, numa cesárea, no pós-parto, o que a gente observa? Que você vê uma sobra de pele, principalmente quando a gente senta, uma dobrinha de pele sobre aquela cicatriz cesárea. Chato, né? Eu conheço bem. Ela mora lá na minha casa, no meu corpo aqui todo dia. Então, neste caso, por exemplo, que você tem um excesso de pele e gordura, e às vezes associada até com um músculo mais fraco, mais afastado, às vezes até uma hérnia umbilical, você precisa de uma plástica de abdômen que envolve a retirada desse excesso, o tratamento do músculo, o tratamento de hérnia, se for o caso, entende? Então, são técnicas diferentes. Então, a lipoaspiração, ela trata de uma gordura localizada, abaixo da pele, acima do músculo, mas que não tenha flacidez cutânea, ou se tiver em pequena quantidade, para não determinar uma flacidez mais importante. Entendi. E quais são os pacientes, doutora, que não devem fazer esse tipo de cirurgia plástica? Primeiro, aquela paciente, a abdominoplastia, ela não deve ser realizada quando o paciente não tem essa sobra suficiente de pele. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um nível de exigência muito alto e aí qualquer dobrinha ela quer retirar. Não é aconselhável porque você corre um risco maior de ser uma cicatrização inestética, umas áreas de necrose. Então, necrose é a morte do tecido e aí vai ficar uma cicatriz muito ruim, né? Pode até não acontecer, mas a gente prefere evitar quando você não tem um excesso de pele considerável. Se é melhor você optar por outro tipo de tratamento que hoje tem diversos, né? Hoje, né? Então, a abdominoplastia ela é reservada quando você realmente tem essa sobra de pele, basicamente de pele. Bacana. Então pode agora me contar aí o que você ia me explicar dessas diferenças aqui, essas barriguinhas. Um pouquinho, quando você fala em abdominoplastia, o pessoal não entende direito o que é a retirada, então, do excesso de pele, que ele vai do umbigo, abaixo do umbigo, né? Toda essa região, esse tecido aqui, ele é retirado. Então, ou seja, tudo que está abaixo do umbigo vai ser eliminado, vai ser retirado. Então, se você tem uma cicatriz por exemplo, de uma apendicite, uma cicatriz de cesárea, né? Se você tem estrias em toda essa região abaixo do umbigo, ela vai ser ressecada juntamente com essa pele. Mas entende? aí o que acontece? Puxa a pele, corta, como é que faz? Então, como que se faz? O procedimento é basicamente isso. Você vai incisar na região previamente marcada, que tem uma dobra, que em geral fica na região da marca do biquíni, o mais comum, né? É na marca do biquíni. E a região do pênis. Aí a cicatriz de cesárea, dependendo da região onde ela está, se ela está um pouco acima ou um pouco abaixo, a gente vai ter que tentar usar ela, retirando ela na mesma altura ou um pouco abaixo. O mais difícil é quando a cicatriz de cesárea está muito baixo, muito próximo da genitália de fato.
aí realmente fica um pouco, às vezes a gente é obrigado, são Fazer casos de exceção, lógico, são casos de exceções, que aí talvez você tenha que manter a cicatriz de cesárea naquela região que está muito abaixo e colocar a cicatriz da abdominoplastia um pouco mais acima. Entendi. Os pelos nessa região favorecem porque eles acabam cobrindo parcialmente, então não é tão danoso assim, Sim. entendeu? Agora, o que de fato atrapalha um pouquinho, que você vai incisar, chama de descolamento, é separar a parte da parede abdominal, que é o músculo, a aponeurose. Acima daí, a gente faz uma separação, uma dissecção da pele, da gordura, acima da aponeurose, ou seja, acima do músculo. A gente vai descolar da região do suprapúbica até uma região que, lógico, não dá para ver por fora, que é uma região chamada do externo, da região bem da sínfise aqui, porque é ali que está a inserção do músculo. Depois eu vou mostrar na próxima. Isso por dentro, né? Por dentro. Fica a cicatriz nessa parte de cima Não, também? não, eu coloquei só para você entender até onde você vai. Você vai até o comecinho aqui da região external, que é do osso que está no tórax, mas você não consegue visualizar ele. Você consegue sentir. Nem quando você faz o descolamento, você só palpa, você Só sente, porque você está acima desse plano. Você está num plano abaixo da gordura, mas acima do músculo, tá? Então, voltando. Aí essa parte ela é retirada, você vai tracionar a parte que está acima do umbigo, essa parte vai tracionar, descolar, reposicionar o umbigo. Nesse caso, você vai parar aqui e fazer o fechamento por aqui. Então, o que acontece? Você traciona muito esse tecido. Por isso que o risco de necrose, o risco de um pouco de uma cicatrização um pouco ruim nessa região, principalmente no terço médio da abdominoplastia, ele é um pouco mais frequente. Exatamente por causa da tensão e da tração. Por isso que a gente falou, pessoas com pouca quantidade de tecido podem fazer a cirurgia, tem que ser bem avaliado. Pacientes fumantes, pacientes que têm alguma alteração na microcirculação, a gente tem que pensar se vale a pena esse risco. Entendi, esse tá? risco, né? Bom, voltando até aqui. porque é uma anestesia também geral que a pessoa Sim. toma, não é? Ou Pode não? ser Hoje em dia anestesia tá geral, local. pode ser uma anestesia tipo para parto, que é peridural, a raquiane, porque você está tratando só do abdômen, tá? Então você pode fazer, isso quem na verdade decide é um anestesista, fazer uma avaliação pré com você, tudo isso é avaliado antes, por causa de risco, alguns medos, então tempo cirúrgico, tudo vai depender, cirurgia associada ou não, tem várias situações que você tem que pensar. A outra coisa que eu ia falar, em relação ao que fica e o que é possível ser retirado junto com o tecido que vai ser eliminado, né? São as estrias que estão acima do umbigo. Por exemplo, se você tem umas estrias aqui ou aqui, acima do umbigo, infelizmente, essas não vão sair. Não vão sair. Elas vão mudar de posição, que hoje elas estão acima do umbigo e vão passar para baixo. Pode ficar mais disfarçável, com um suquinho, uma coisa um pouco maior, né? Então, pode ser que você disfarce. Quando a estria ela é muito enrugada, ela tem aquele aspecto, sabe, enrugadinho? Sim. Quando você traciona ela, você estica, disfarça um pouco mais. Tá. Uma outra situação, como o Renato perguntou, quando não se faz uma abdominoplastia? Quando vale a pena esse risco ou não? Por exemplo, no fumante a gente já não tem que considerar esse risco, somente aquele fumante inveterado, com alguma doença associada, tipo hipertensão, diabetes, você tem que avaliar esse risco. Conversar definitivamente com o paciente se vale a pena esse risco, tá? Outra situação é aquelas pacientes que não é tão comum mais hoje em dia, que é aquela cicatriz para vesícula. Tem de vesícula, tem de fígado, mas a mais comum é para vesícula. Que você tirava a vesícula por uma incisão acima do umbigo do lado direito, no hipocôndrio direito. Então, essa cicatriz, quando foi realizada para retirar a vesícula, muito provavelmente houve uma modificação da circulação. Como a gente utiliza a parte acima do umbigo, quando você traciona, essa região aqui pode sofrer algum tipo de necrose. Por causa da falta de circulação. Pode ser maior ou menor. Sério o negócio, né? E às vezes o pessoal faz de qualquer... né? Mas vou ali fazer. Atualmente, hoje não se faz tanto. Faz muito por vaidade também, né? Essa cicatriz, ela é pouco utilizada isso atualmente. É verdade, porque eu fiz cirurgia da vesícula e eu fiz por vídeo. Ficou um furinho bem pequenininho nessa região aqui. Que você, fica aqui, dentro né? do umbigo, então é bem mais... Geralmente aqui. Quando você faz uma cirurgia por videolaparoscopia, você não teve essa lesão, ou melhor, teve uma lesão, mas ela é muito pequena. Então ela não vai de
não vai ocasionar um trauma a ponto de ter uma necrose. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso aí depende da avaliação. Tá. Então, de algumas formas que a gente pode falar. Quando você tem falando de cicatriz antes de uma abdominoplastia, tem o que é comum, são as mais comuns, são várias, né? Mas as mais comuns, a de apêndice, a de vesícula, aquela que a gente faz por laparotomia, por algum trauma, por alguma situação de emergência ou de tumor, várias situações, chama laparotomia. Tem a laparotomia que é no meio do abdômen, tem que ela pode ser mais lateral, para a direita ou para a esquerda, a gente chama paramediana. A mais comum é a mediana. Por exemplo, sofreu um acidente de carro, né? Bateu o seu abdômen, está com sangramento, o que é clássico que tem que ser feito? A abdominoplastia, laparotomia, a cicatriz aqui no meio. Essa cicatriz, sem as outras, ela impede a cirurgia? Não, ela não impede a cirurgia, mas a gente não vai conseguir retirá-la, entende? A gente vai conseguir mobilizá-la de uma forma a ficar mais agradável, de qualidade um pouco melhor, mas dizer que a gente consegue retirá-la como se ela nunca tivesse sido colocada ali, isso não é possível. Entendi. Mas é possível melhora. Bom, falando um pouquinho das cicatrizes, das estrias ou qualquer outra alteração que você tenha, por exemplo, pode ter uma hérnia do umbigo. A hérnia umbilical ela é bem comum, principalmente pós-gestação, quando você está gestante, o abdômen começa a crescer. E se você tem alguma fragilidade na poneurose dessa região umbilical, é muito comum. Você vê gestante com aquele umbiguinho saltado? Sim, já vi. Muito provável que você tenha uma hérnia. Se você tem uma hérnia na região umbilical, aí talvez seja interessante você, lógico, fazer os exames e tudo certinho, para junto com a abdominoplastia fazer a correção dessa hérnia. Pode ter a hérnia umbilical, supraumbilical, infraumbilical, pode ter várias hérnias, na verdade, né? Então, é possível você fazer correção, inclusive colocando uma tela, que é um material sintético, para reforçar o tratamento dessa hérnia, sim. Aí tem que ser avaliado cada caso, com os exames, que ele vai avaliar qual é a sua, como é que está a abertura, onde ela está, né? Aí vai do seu histórico também. Então, a necessidade da tela ou não, em associação com uma abdominoplastia, tem que ser conversada previamente, tá bom? E a plástica do abdômen, no caso dos homens, tem sido muito procurado, doutora? Os homens, agora, eles procuram um pouco mais, né? Mas não é muito frequente. As mulheres, obviamente, disparadamente ficam na frente em função da gestação. E óbvio que a mulher é mais vaidosa mesmo, né? Então, os homens, aquele abdômen, ele fala que é o abdômen de... o cara do amor, essas coisas, né? O cara sexual. Mas, em geral, é mais comum as mulheres procurarem, mas sim, tem homens procurando em função principalmente da cirurgia bariátrica. Porque ela ficou muito frequente, pele, né? Então, os grandes obesos fizeram a cirurgia e tem aí sim os grandes excessos de pele. Então você tem aquelas dobras, múltiplas dobras, que fogem um pouco do habitual. Então você tem aquela coisa da cicatriz que eu vou mostrar no final, que elas podem ser diferentes conforme cada caso. Entendi. Entendeu? Uma coisa que sempre o pessoal pergunta, né? O Renato me perguntou, e aí, como é que faz a musculatura, né? Numa plástica do abdômen? Dá para fazer uma musculatura marcada numa abdominoplastia? A tal da LED, né? Aquela doutora, tá 3D? Virou febre 3D, esse tipo né? de cirurgia. Então, é uma outra situação. A lipo HD é uma outra situação. Então, na abdominoplastia, você não consegue fazer essa marcação. Óbvio, se o paciente tem uma camada fina de gordura, tem uma musculatura trabalhada, né? Ele já é uma pessoa que já é um pouco... já pratica atividade física, tem uma musculatura desenvolvida, uma camada de gordura pequena, realmente é possível que você, após uma abdominoplastia, você consiga ter esse abdômen mais dentro de um abdômen tanquinho. Porque mais aí, você que fez. Entendi. O cirurgião plástico só tirou aquele excesso que estava atrapalhando um pouquinho de você visualizar por causa das sobras de pele. Entende? Mas isso também são casos de exceção. Entendi. A grande maioria tem uma camadinha de gordura maior que, na verdade, ele esconde um pouco a sua musculatura, mesmo que você tenha ela desenvolvida. Então, aí a lipo HD é outra situação. Mas que não é Renata perguntando, foi sobre a musculatura, né? A pessoa tá com o abdômen homem, por exemplo. Bonitinho, os homens em geral... eu, né? Tipo ele já tá, né? Não é uma pergunta indireta, é um amigo meu. Então, assim, a musculatura do homem geralmente não é nunca é 100%. A maioria dos homens não tem aquela que eu chamo de diástase. A diástase
é separação, o afastamento do músculo. Então eu vou baixar aqui um pouco para poder a gente falar um Se você pouquinho quiser mais trocar, dessa. pode pôr Posso? esse pra Ah, cá, é verdade. a gente põe Então tá. não tem problema. Então Aí depois assim, fala dessa aqui. o que a gente observa, obesidade, gestação, o mais comum, gestação. Né? Eu Tem uma fiquei coisa com que é diástase. genética, né? Sério, Babi? Tem pessoas que têm a diástase geneticamente mesmo, já não tem a musculatura muito favorável, não pratica atividade física, não tem uma boa postura. Ou seja, a parede abdominal, ela não é só feita de pele e gordura. Que a pessoa fala, eu vou tirar a pele e gordura, costuro o músculo, pronto, resolvido. Tem gente muito magrinha. A Sandy mesmo, é um caso que ela... A Sandy, desde que a gente se conhece por gente, ela é super magrinha. Magérrima. E ela teve. Outras atrizes, Virgínia também, que teve agora, teve a diástase, com o abdômen trincado com a diástase. Então, Nossa. É, porque o músculo ele se como é. afasta. Essa incidência, lógico, ela é maior, o afastamento do músculo é maior, conforme a genética, a atividade física, a distensão desse abdômen durante a gestação, né? Então, o que a gente observa? Que, vamos dizer, eu desenhei para poder explicar. O reto abdominal é o músculo que fica na frente do abdômen, na parede, na frente. Então, você tem aquela pele, a gordura, a aponeurose, que é uma camadinha branca, que a gente vê em músculo, sabe que vai no Sim, açougue, aquela camadinha sim, branca? sim, sim. Aquele é como se fosse uma aponeurose. Você tá. também tem isso. É. Ela pode ser mais forte, mais fraca, mais espessa, mais fina. Tudo isso é individual, certo? Então, observa. Quando esse músculo ele se afasta numa gestação, o que a gente faz? A gente palpa o abdômen, a gente sente como se fosse Ele um buraquinho afunda. lá no fundo, ele afunda, assim, aqui. Mais comum nessa região, porque em geral as gestações, os bebês, principalmente no final da gestação, ele acaba se encaixando, né, para o nascimento, então o volume maior fica na parte Embaixo. inferior. Então você vê esse afastamento na região infraumbilical maior do que na região supraumbilical, mas não necessariamente. Então pode ser o inverso. Tá. Quando realmente você tem uma a minha é fragilidade. mais em cima. Por exemplo, Sério? é mais aqui, é exatamente aqui, ó. Meu abdômen tá Em embaixo, cima do é mais umbigo. em cima pra cima do umbigo, doutora. É comum, mas não é o mais frequente. Olha só, embaixo eu não fiquei, mas fiquei um pouquinho em cima. É que Engraçado, provavelmente né? você deve ter distendido mais na parte pra de cima. É. Então, uma cirurgia, a abdominoplastia, o que ela faz? Ela vai retirar aquele excesso de pele e gordura abaixo do umbigo e a gente faz o quê? Faz o fechamento dessa musculatura. Ah, A gente vai fechando, lógico que não dá pra fazer, mas eu vou te mostrar depois ali, que você vai fazer uma costura que ela vai daqui até embaixo. Fecha. Por dentro, né? Conforme você vai fazendo esse fechamento, a musculatura ela vai se aproximando. Então, quando ela se aproxima, o músculo da direita se aproxima do lado de esquerdo, o que acontece? Você fica um pouco mais acinturada. Então, se você realmente tem uma diástase pequena, o seu ganho é um pouco menor, Tá. né? Se a sua diástase ela é maior, tem diástase de 2 centímetros, 1 centímetro, 4. A média é 3, tá? Certo. Mas tem diástase de 4, 5, realmente que houve um afastamento muito grande. Esse ganho é maior. Então, quando a pessoa falar, eu quero fazer a plástica, doutora, mas eu vou ficar cinturada aqui? Sempre. Agora, a intensidade desse afinamento, ele vai depender da distância que tem do músculo para outro. E, de qualquer forma, a gente só faz o fechamento, essa aproximação do músculo. A gente não faz o trabalho muscular. O trabalho muscular, ele é dado pela sua atividade, pela sua postura. Então, por exemplo... Que coisa, hein? As pessoas às vezes vão na plástica, eu quero fazer a plástica, quero ficar com o abdômen reto. Mas se você não tem uma musculatura que tenha força, um tônus bom e você não tem uma boa postura, o seu abdômen não né? vai ficar com aquele formato tão interessante, né? Que é um abdômen mais plano. Sim. Porque a gente faz o fechamento, mas quem faz a força muscular somos nós, né? é o próprio Aham, organismo. sim. Então, por isso que a gente fala, fazer abdominoplastia, ela depende do que você faz. Ele vai ficar, o aspecto vai ficar cada vez melhor, quanto menor for a camada de gordura e maior for a força e o tônus da sua musculatura. Uau. Interessante. Doutora, eu quero perguntar o seguinte. Quando se fala da plástica do abdômen, as pessoas já pensam que vai ficar, né? Tudo definidinho, tudo trincadinho pro resto da vida. Mas ele se esquece que tem que trabalhar a alimentação. Sim. Porque se não trabalhar a alimentação, ficar exagerando, vai crescer novamente volumes, vai voltar a pochete. E aí, voltando a pochete, como é que faz?
pode se fazer novamente a plástica ou então, não assim, pode? O abdominoplastia é basicamente para retirar o excesso de pele e gordura, certo? Tá. Se você tem um ganho de peso, isso inclusive no pré-operatório, se você tem uma grande quantidade de gordura, que aí reflete provavelmente no seu peso, visceral, ou seja, abaixo dessa região, aqui você tem um músculo, abaixo disso você tem a cavidade abdominal. A cavidade abdominal, ela não tem só os órgãos, que é o fígado, o intestino, não é só isso. Também tem uma gordura ali dentro, que serve como tipo um amortecedor. Então tem uma gordura ali, a gente chama epíplon, aumento, é a gordura mesmo da própria víscera. Essa quantidade, ela vai ser maior quanto maior for o seu peso, muito provavelmente. Tem uma coisa que a gente fala, a cintura abdominal reflete muito o seu nível de entupimento das suas artérias, por isso o infarto, o derrame, que você vê, a incidência é um pouco mais alta, principalmente doença coronariana, naquelas pessoas, até são magras, mas aquela barriga tem uma de barriga shopping, mais aquela barriga proeminente, que é aquela barriga assim, mas ela não é uma barriga... Temos 3 aqui, ó. Não falei nada, hein? Temos 3 aqui, doutora, 3 câmeras aqui, ó. Que é por exemplo, que a plástica do abdômen, a abdominoplastia, ela não funciona tão bem. Por quê? Porque essa gordura que está abaixo do músculo, nós não trabalhamos. Essa é só emagrecimento. Entende? Dá pra falar desse aqui? Vamos lá pra gente correr aqui, que temos pouquinho tempo aí. Vamos fechar aqui com chave de ouro. Falou daquela parte da gordura visceral. Você tem gordura visceral muito acentuada? Primeiro faça dieta, perca peso, para você ter um ganho com a abdominoplastia, porque senão seu ganho não vai ser tão interessante. Se engordou depois de uma abdominoplastia, tem que reavaliar se é possível uma nova abdominoplastia. Se tiver muito excesso de peso, ainda assim não tem grandes vantagens, certo? E fora que você aumenta risco. Caramba, olha aí. O excesso de peso aumenta risco, sim, né? De embolia gordurosa, de doença coronariana. Então, nesse caso, não é se recomendado fazer uma nova cirurgia. Tem que fazer uma avaliação. Talvez a gente indica nova dieta, perda de peso. Aí tudo vai depender de como está. Aí, para finalizar, a abdominoplastia, ela pode determinar o clássico. O que é o clássico? A abdominoplastia clássica é aquilo que a gente falou. Vai tirar o excesso de pele abaixo do umbigo, vai fazer o fechamento da musculatura, da diástase, vai fechar essa diástase, vai reposicionar o umbigo e você vai ganhar uma cicatriz. Que ela é o mais convencional, ela vai pegar de ossinho, de crista a crista, que é aquele ossinho que a gente tem no quadril e em volta do umbigo. Isso é o clássico da abdominoplastia. A qualidade dela, aí é um outro tema. Mas cada umbigo, doutora, que Senhor da glória, que eu morro de medo por conta do umbigo. Meu Deus! Aí tem que avaliar e tratar. Né? Pode ter problema de cicatriz? Pode. Mas voltando aqui pro final. Desculpa o adendo, mas é que eu não resisti. E aí o que nós vamos fazer? A clássico é isso. Então, esse é o mais interessante, porque você vai numa roupa de banho, numa calcinha, você tá com ela coberta. Seja ela com queloide, sem queloide, escura, clara, não vai dar pra ver. Só do umbigo que dá pra disfarçar mais. Agora, tem aquela técnica que chama abdominoplastia em âncora, que o Renato tinha me perguntado antes. Falou, olha, e aquela pessoa que perdeu grande peso e tal, fez a cirurgia bariátrica, fez uma grande redução de peso, o que acontece? Fica aquele abdômen muito flácido, com grande flacidez intensa, tanto na parte superior e inferior, faz aquelas dobras literais, né? Fica uma dobra em cima da outra. Dá para fazer a abdominoplastia clássica? Às vezes não é indicado. É preferível você fazer aquela cicatriz que a gente fala em âncora. Eu já... Só que ela costuma ser um pouco menor aqui embaixo e você faz uma âncora para você poder tirar o excesso de pele no sentido vertical e também no sentido horizontal, porque a quantidade de tecido ela é tão intensa que realmente não tá grande, senão você não vai ter grandes retiradas se for só na parte vertical, se só tracionar a parte vertical. Aí você tem que também fazer na parte horizontal, tracionando, tirando aquele tecido pelo meio. Por isso que você vai resultar numa cicatriz em âncora. Essa cicatriz, assim, se puder evitar, é melhor. Primeiro porque ela fica menos visível e depois porque a incidência de cicatriz não tão interessante na região mediana é maior do que quando você coloca na posição deitada. Então, as cicatrizes em pé, são as verticais, de qualidade, em função das linhas de força da cicatrização, elas são mais desfavoráveis. Essas são mais favoráveis. Entendi. Então,
Tudo vai depender, lógico, de uma avaliação. E né? faça num hospital, né, doutora? O ideal Pelo é amor fazer, de Deus. sempre fazer avaliação pré-operatória, exames, às vezes avaliação cardiológica, tudo depende de como você está, da sua idade, se você tem algum fator de risco ou não, e saber se você vai poder fazer o cuidado pós-operatório. Isso é importante. Porque não adianta você operar se você não vai ter o cuidado pós. Que é a necessidade de usar cinta, a necessidade de você fazer drenagem, a cicatrização para melhorar a qualidade, ela vai levar em torno de 6 meses para você avaliar e falar, olha, vale a pena eu fazer essa cirurgia? Se o seu antecedente de queloide é muito intenso, você tem que avaliar qual é a sua aflição em relação a uma cicatriz. Você prefere uma barriguinha flácida ou um queloide? Tem tratamento? Tem tratamento. Tem tratamento. Quanto tempo você vai ter de paciência para esperar? Né? Que nós somos tudo imediatistas. Então aí tem esse tempo que não depende de mim ou de você. Isso é do organismo. Ele vai levar em média 6 meses. E quando é que ela vai ficar boa? Em média 1 ano. Então você tem que ter essa paciência de cuidar da cicatriz, de fazer o repouso direitinho, usar cintas compressivas, drenagem e pomada. E são vários tratamentos. E nesse que aí período trabalhando a alimentação também junto, né? Sim, se você, é que a gente falou, você fez a cirurgia e engorda 10 quilos após, aí dá, né, gente? Aí você vai pegar o seu dinheiro, o trabalho do médico, tudo vai jogar no lixo. No lixo. Né? Então tem que ser consciente, mas é uma técnica muito legal, muito procurada. E que se você se sente incomodado, também por que não, né, buscar uma melhora aí para sua autoestima, para a qualidade de vida, né, doutora? Sim. Acho que tudo isso é válido. Quero te agradecer. Foi tão rápido, né? Ai, eu ainda tinha várias perguntas, mas depois a gente fala. Nós tínhamos muitas perguntas. Muitas perguntas. Eu ainda aproveitei que nos bastidores fiz já várias. Perguntou já. Mas eu quero te agradecer mais uma vez. Passa os seus contatos pra gente. Quem quiser fazer uma abdominoplastia com a doutora Maria. Essas coisas a gente sempre pede para procurar nas mídias sociais, a doutora Maria Paula Tanaka. Procure que lá a gente tem alguns vídeos, algumas orientações e informações que podem ser muito úteis antes mesmo de você fazer alguma consulta. Então vale a pena você pesquisar. Uma dica que eu sempre falo para os pacientes é: a internet ela é maravilhosa, mas ela tem coisas boas e também coisas ruins. O que é importante é a gente ter filtro. Né? Nada do que é milagroso demais é verdade. Também aquilo que também não te oferece nada também não pode ser verdade. Então vamos evitar os extremos, usar os nossos filtros. As informações estão assim em todos os lugares. Procure a informação correta, procure um profissional que você se sinta à vontade. Pesquise entre parentes, amigos que já tenham sido operados. Procure sentir confiança no profissional que você vai escolher. E lembre-se, sempre cada corpo é um corpo e você vai precisar aceitar algumas limitações que todos nós temos, uma coisa ou outra, e se vale a pena a cirurgia. Do meu ponto de vista, a grande imensa maioria, sim, vale a pena. Muito bom, olha, obrigada mais uma vez. Procure realmente alguém que te traga confiança, que eu acho que isso é o mais importante.